Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre CRI e CRA, ou até conhecido como CRI e CRA. Vamos aqui logo dar o que significa isso. CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliário e CRA significa Certificado de Recebíveis de Agronegócio. E antes de falar das vantagens e desvantagens do CRI e do CRA, vamos aqui entender um pouco sobre LCI e LCA. Quando a gente investe no LCI e no LCA, a gente está emprestando dinheiro para o banco e o banco, a rigor, ele é obrigado a investir no setor imobiliário e também é obrigado a investir no setor de agronegócio. Assim como também a gente investe, por exemplo, no CDB, o banco ele tem autonomia de fazer aquele dinheiro ali que você empresta para ele girar da forma que ele quiser, seja através de um empréstimo, por exemplo, uma pessoa, seja através de emprestando dinheiro através de cheque especial, financiando uma casa, um carro, enfim. Já no CRI e no CRA, a gente empresta dinheiro para uma securitizadora. Calma, não se espante com esse nome. Securitizadora, na verdade, é uma empresa que emite aí os recebíveis, ou seja, a gente empresta dinheiro para essa securitizadora e essa securitizadora ela tem a obrigação, digamos assim, de aplicar esse dinheiro no setor do agronegócio e também no setor imobiliário. Vamos dar um exemplo aqui na prática para vocês entenderem como é que funciona isso. A gente sabe quando uma pessoa compra um imóvel na planta, por exemplo, esse imóvel ele fica pronto dependendo do tempo que a construtora vai construir, às vezes 1 ano e meio, 2, 3 anos. E a gente sabe que normalmente as pessoas financiam esses imóveis a longo prazo, às vezes 20, 30 anos. E aí o que acontece? Essas construtoras elas precisam de dinheiro para construir esses imóveis. Então elas repassam essas dívidas ali para uma securitizadora. Essa securitizadora ali ela vai a mercado capitalizar recursos, ou seja, que recursos são esses? Esses recursos que a gente investe, tanto no CRI, no CRA. E aí ela emite uma dívida e paga a gente no prazo combinado o valor que a gente aplicou, mais os juros. Diferentemente da LCI e da LCA, como eu já havia falando antes, a grande desvantagem de um CRI e de um CRA é que não tem garantia do FGC, ou seja, você não está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa dizer que se porventura essa securitizadora ela vier, por exemplo, tomar calote das pessoas ali que compraram esses imóveis, ou seja, as pessoas ali elas não ter a possibilidade de honrar com seus compromissos, infelizmente você vai perder o seu dinheiro. E aí é um cuidado um pouco mais especial que você tem que ter, diferente dos outros rendimentos de renda fixa que tem garantia do FGC, você vai ter que olhar a qualidade desse ativo. Ou seja, você vai ter que olhar quem é essa empresa, se ela é uma empresa que tem um lastro, ou seja, se essa empresa no passado ela já conseguiu emitir bons CRI, bons CRA, a ponto de ela conseguir honrar ali com seus compromissos. Você vai ter que olhar também a gestão, quem é o gestor dessa empresa que está te emitindo o título. Você vai ter que olhar ali as demonstrações financeiras para ver se essa empresa ela tem, sobretudo, é isso que a gente espera quando a gente investe em qualquer ativo, se essa empresa ela tem condições de te pagar a dívida, principalmente na data de que você combinou. E é fundamental que você dê uma olhada nessa análise quantitativa e também na análise qualitativa da empresa, para que você, muitas das vezes, não seja pego de surpresa. Porque como é um investimento um pouco mais arriscado, você vai ter que dar uma olhada mais com calma, entender ali como que essa empresa se comportou mediante crise, se ela é uma empresa que tem um lastro muito grande, ou seja, se ela já vem em algumas décadas aí fazendo esse tipo de emissão de dívida e, sobretudo, ela consiga ali honrar a sua dívida para com os seus acionistas. Enfim, toda aquela análise que você faz é como se você tivesse, na verdade, investindo numa renda variável, tomando todo aquele cuidado para que você não venha aí perder o seu dinheiro. Esses investimentos são investimentos de baixíssima liquidez, significa dizer que normalmente são investimentos como são atrelados a negócios que são longevos, e aí, por exemplo, a construção de um prédio, de um imóvel, igual eu falei antes, você normalmente vai ter que ter uma paciência
para esperar esse título vencer para você receber ali o seu principal e mais o seu prêmio. Significa dizer que quando você compra esse título, normalmente são títulos de médio e longo prazo, ou seja, títulos aí com vencimento de 5, 10, 15, 20 anos. É claro que tem algumas securitizadoras que elas deixam aí você resgatar esse valor antes, porém você vai ter que olhar, dar uma olhada ali no contrato e também ver se não tem alguma cláusula ali para que você pague, sei lá, algum tipo de taxa administrativa, algum tipo de punição ali na hora de você resgatar em relação ao seu rendimento. Porém, se você vai investir no CRI, no CRA, é bom que você deixe o título ir até o final do vencimento, não só para você perder dinheiro, mas também para você ganhar ali a taxa toda, a rentabilidade toda ali que a empresa está te oferecendo. É um título aí de renda fixa, então você não vai conseguir muitas das vezes um rendimento extraordinário, aquele rendimento ali de crescimento exponencial com o longo do tempo, porém você deve exigir no mínimo aí que esse título te rentabilize mais do que um CDB, por exemplo, mais do que um LCI, mais do que um LCA, por conta do risco. Como é um título descoberto do FGC, não faz sentido você, por exemplo, investir no CRI, que está te rendendo muitas das vezes, por exemplo, 12% ao ano, igual está te rendendo um CDB de liquidez diária que você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Sem contar que, entre aspas, aí o seu dinheiro vai ficar preso. E aí você deve exigir um prêmio um pouco maior de uma LCI, de uma LCA, por conta desse risco. Até porque, por uma questão lógica, não faz sentido também você investir no CRI e no CRA que rentabilize o mesmo rendimento de um CDB, de um LCI, de um LCA, até porque as pessoas não iriam querer investir nesse tipo de investimento por uma questão de risco. Porque a pergunta que fica é por que eu vou correr um risco investindo no CRI, no CRA, com vencimento de 10, 15 anos, pagar a mesma coisa de um CDB, se eu posso investir no CDB e resgatar meu dinheiro na hora que eu quero. E aí realmente seria um título aí que não teria um pouco de movimentação no mercado. Tem uma vantagem que é isento do imposto de renda, e aí o governo ele entende que essa isenção é uma isenção boa para esses dois setores da economia. Na verdade, ele quer incentivar esses dois setores, que as pessoas investam tanto no agronegócio quanto no setor imobiliário, e aí você fica isento do imposto de renda, diferentemente de quando você investe, por exemplo, num CDB, no Tesouro Direto, por exemplo, que você paga ali o imposto de renda. É claro, sempre lembrando que o imposto de renda ele é no lucro e não no valor total. E ainda assim, quando você investe no CDB, a gente sabe que tem esse tipo de oneração. O valor do CRI e do CRA é um valor assim, um pouco mais elevado normalmente do que você investir num CDB, por exemplo. Porém, você vai ter que dar uma olhada ali na empresa que você quiser comprar, até porque tem alguns tipos de CRI e de CRA que são só para clientes privilegiados, ou seja, só para clientes que realmente têm uma cifra um pouco alta, porém tem alguns CRI e CRAs que você consegue comprar aí tranquilamente através de uma corretora, enfim, só você dar uma olhada aí no CRI e no CRA que você sentir à vontade e, sobretudo, só para enfatizar, faça uma análise muito minuciosa dessa empresa que você vai adquirir esse título, porque a empresa ela é a principal responsável de te pagar o seu valor. Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.